vez aqui no programa Faixa Livre, com a participação valiosa do professor Bruno Sobral, professor de Economia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Professor Bruno, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Rodrigo, meu colega aqui de mesa. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado, Bruno, pela tua presença. E que você colocasse mais ou menos como é que você vê o estado da arte nesse momento, das tais contas do Rio de Janeiro, as contas que teriam levado o Estado a essa situação falimentar, inclusive essa situação da chamada recuperação fiscal. Me parece uma política de intervenção direta do governo federal na realidade aqui do Rio de Janeiro. A palavra é sua. Bem, Paulo e ouvinte, né? O acordo com o governo federal, né, que a gente tem esse nome pomposo, né, de regime de recuperação fiscal, ele, na verdade, ele é algo que foi criado com a preocupação fundamental de ter o governo Temer ali, encarar o Rio de Janeiro como alguém que lhe deve. Então, todo o olhar ali é para uma dívida que o governo do Estado do Rio de Janeiro teve dificuldade de contestar, de colocar outras questões, inclusive, que a gente poderia alegar ali para reduzir esse volume de dívida. Ou seja, ele não botou nada na mesa, foi um acordo, em grande medida, impositivo, mas pelo fato do Rio de Janeiro estar com o pires na mão, né? Então, e sem a população, inclusive a classe de servidores ali, enxergando um governador que os representasse. Então, na verdade, ele ficou ali entre a parede, né, frente ao governo federal, que não tinha interesse nenhum de entender a gravidade do quadro do Rio de Janeiro e entender um papel que deve ter um presidente da República diante disso, quando a gente está tratando ali de uma das principais, enfim, regiões, territórios do Brasil, inclusive fundamentais para a recuperação econômica nacional. Então, esse acordo, ele, na verdade, ele cria ali um alívio do ponto de vista de uma carência, né? Acho que isso fica claro para o leitor, ou seja, você vai ficar ali 3 ou 6 anos sem pagar a dívida com o governo federal, só que, na verdade, essa dívida, ela persiste. Não só persiste, como você vai poder aumentar ela, né? Nos últimos meses, inclusive, se contraiu mais novos empréstimos, e você está com os serviços, né, com juros da dívida ali, sendo também acumulados, né? Tanto que tem um dado que é importante aqui, né, para ser bem sintético. Se você pega ali, antes da assinatura do acordo, e você pega ali por meados da próxima década, ali por 2023, 2025, você já vai ter anualmente, né, um volume de serviço da dívida, né, que vai ser o dobro do que você pagava antes do acordo. Então, na verdade, o que acontece? Esse ano e o próximo, você não vai pagar quase nada, né? Porque a gente contou boa parte fez esse que eu chamo desse truque financeiro, e aí dá essa impressão de alívio, e ainda permite contrair novos empréstimos. Então, também teve associado a isso uma conjuntura que começou a melhorar um pouquinho, né? Então, ou seja, o royalties do petróleo começou então a se elevar, então começou a melhorar um pouco também, mas não por nenhuma virtude, podemos dizer, administrativa, né? Foi uma conjuntura favorável que começou um pouquinho a se abrir, né? Então, melhorou um pouco o royalties do petróleo, melhorou um pouquinho a arrecadação, até porque a gente estava no fundo do poço, então uma hora tem que melhorar um pouquinho. Então, desde o ano passado, meados do ano passado, melhorou um pouquinho. Então, deu essa folga, mas que, na verdade, e é isso que talvez seja o grande ponto para a gente debater aqui, esse acordo ele não é uma solução, né? Muitas vezes é vendido que a gente já está meio no caminho certo, que os salários dos servidores estão já com uma série de meses sem estar atrasado, o que é uma mentira, né? A gente pode também a debater isso aqui. E que, na verdade, ou seja, se a gente não tiver cuidado, esse é o alerta que eu faço à população, em particular ao corpo de servidores, novas contrapartidas, novas medidas draconianas vão ser exigidas ali no médio curso, forçando o Rio a voltar a pagar a dívida com o governo federal, dado que 3 anos não é muita coisa, né, Paulo? Professor Bruno Sobral, nós já abordamos, especialmente na sua primeira intervenção, esse quadro. Em primeiro lugar, haveria alternativas para tal renegociação que se fez necessária em determinado momento,
frente especialmente à frustração de receita que o Estado do Rio de Janeiro sofreu por conta da recessão econômica, por causa da crise nacional que bateu muito forte. Só que isso se agrava por causa dos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu já provoquei, inclusive, o deputado Flávio Serafini a respeito disso. Queria saber também a sua opinião. Dá para a gente pensar no médio, longo prazo, na reestruturação, inclusive, das finanças, da relação dos estados e municípios com o governo central, com a Lei de Responsabilidade Fiscal em vigor? Bem, Paulo e ouvinte, né? Uma coisa que é importante entender da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Ela tem esse nome bonito, está querendo ser irresponsável, em certa medida, então, e com isso, evidentemente, não teria credibilidade com a população para ser votado esse tipo de coisa. Só que, na verdade, é um efeito sobre os entes subnacionais. O que são isso, né? Estados e municípios, são que, num momento, em particular, como que a gente viveu, né, e ainda está vivendo, né, de uma pesadíssima crise nacional, né, onde cai as receitas dos estados e municípios, é o que a gente fala que a arrecadação, né, no jargão de economista, fala que a arrecadação é procíclica, né, então é um momento que cai bastante a arrecadação, e é onde você precisa que tenha uma maior ação do Estado, né? Uma ação do Estado gastando, investindo, mantendo a economia girando, não deixando de atrasar salários, esse tipo de coisa. Só que pela Lei de Responsabilidade Fiscal, quando você está nesse momento de baixíssima arrecadação, você não tem ali nenhuma, podemos dizer, nenhum instrumento ali, né, para você poder continuar realizando gastos, realizando ações de indução da economia, num contexto onde você ficou com a arrecadação muito baixa. E aí o que acontece? Você vai ter que, então, recorrer ao governo federal. Você fica com o pires na mão. Por quê? Porque há uma diferença entre estados e municípios e governo federal, que o governo federal ele consegue se autofinanciar. Por quê? Porque ele consegue emitir moeda e emitir títulos de dívida. Então, ou seja, por isso que a gente não vê áreas do governo federal, né, com a penúria que a gente passou. E ele consegue rolar um déficit de 170 bilhões ou na casa disso, e o Rio de Janeiro não consegue rolar um déficit de 20 ou 10 bilhões agora, né? Então, isso é muito em razão disso, né? Ou seja, a população, né, não está ciente de que há uma diferença, que eu chamo de uma assimetria de poder, nessa estrutura ali desse pacto federativo a partir desse recorte da LRF, né? Então, com isso, acaba que nós, como governo estadual ou municipais, né, fica na dependência de quem pode emitir poder de compra, né, poder de gasto, nos ajude. Só que, na verdade, o que o governo federal fez não é um socorro para o Rio. É isso que muitas vezes a imprensa, a grande imprensa, né, em geral, né, coloca de uma maneira equivocada, né? O governo federal ele não botou R$1 no Rio de Janeiro com esse acordo. Não tem gasto, não tem indução de recuperação econômica. Na verdade, ele é apenas, como um bom agiota, né, ele está... Suspendeu a cobrança. Ele está aliviando um pouco no curto prazo, mas ampliando a corda no pescoço do Rio de Janeiro no longo prazo. Porque, na verdade, se o Rio de Janeiro não pagar a dívida daqui a 3, 6 anos, né, ou seja, antes disso perceber que não está tendo condições de pagar, ele aumenta a pressão. E ele tem instrumentos legais para aumentar a pressão, porque ele amarrou isso numa lei federal. Então, mesmo que um próximo governador eleito diga que vai ser contra o acordo, ele não consegue virar isso só na LERJ. E uma coisa que você mencionou ali no momento de uma intervenção sua sobre a PEC do teto, o acordo, inclusive, impõe uma PEC do teto estadual. Sim. Então, na verdade, todo esse movimento reformista na escala nacional, na verdade, ele vem de uma forma intensificada junto com esse acordo para a nossa escala. Geração de empregos imediatos, emprego no campo, a questão de setores prioritários. Agora, para isso, professor Bruno, é necessário que o Estado tenha capacidade mínima de investimento. Sofrendo esse tipo de intervenção, onde até procuradores opinam sobre processos de contratação de professor, me
parece que fica muito difícil. Aliás, você, quando o professor Rodrigo abordava a questão das universidades paulistas, parece que você tinha uma questão a levantar, não é isso? Você fique à vontade. Aliás, eu aviso a vocês aí, vocês podem se interromper aí, eu apenas reservo o direito de apontar aí de quem é a fala. Era mais, acabou que o Rodrigo depois no final ele falou, né? A questão fundamental ali é que em São Paulo é feito por decreto. Então, na verdade, o Supremo já julgou uma ação de inconstitucionalidade que, aliás, importante mencionar, quem levou isso para o Supremo foi o governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, isso acabou prejudicando, então, todas as universidades estaduais do Brasil inteiro, né, porque impediu, então, de ter ali uma garantia de orçamento. O próprio governo questionou no Supremo o dispositivo constitucional da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e acabou, então, e ganhou. Ganhou, já e foi São Paulo se preserva por conta que isso porque não consta... É histórico. Isso não está lá na Constituição e nenhum governador questionou o decreto. É importante entender um pouco o contexto das universidades estaduais paulistas e da UERJ e outras aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, como a sociedade paulista enxerga as universidades e como o governo do Estado de São Paulo, seja de qual ideologia for, por mais que às vezes ele queira atacar essas universidades, ele tem dificuldade, porque historicamente se consolidou ali uma relação onde as universidades estaduais ali, né, são vistas como motivos de orgulho do Estado de São Paulo. Então, o nosso desafio aqui é que a sociedade já demonstrou isso, inclusive no debate de ontem, né, quando botou a questão da UERJ como a questão mais votada para ser discutida com prioridade, mas cabe à classe política, de fato, ter essa consciência da importância, por mais que tenha uma série de universidades federais, a importância de ter universidades estaduais num estado da grandeza do Rio de Janeiro. Por quê? Porque elas vão estar mais associadas a uma política de desenvolvimento estadual. Como disse o Flávio, é uma área prioritária, não é? Onde se pode incrementar em muito um outro tipo de desenvolvimento, inclusive. Agora, Bruno, a questão é a seguinte: nesse contexto, até mesmo programas emergenciais de obras, me parece que ficam comprometidos. Por exemplo, em termos de... A gente necessita, por exemplo, de obras de habitação e de saneamento. São áreas que, sabidamente, são intensivas em mão de obra. Mas, para isso, você precisa ter a decisão do governo em investir. No caso atual, parece que não há nem possibilidade de pensar em investimento. É isso? É pior do que isso, Paulo. Porque a questão aqui, é importante entender, a gente não está com um orçamento que vai ter ali uma folga para investimento. Então, ou seja, você pensar em fazer investimento a partir do orçamento público estadual é muito difícil. Na verdade, já vai ser um desafio ali a gente conseguir manter os gastos correntes, né? Assim, garantidos sustentadamente. A gente pode vir, eu acho que é importante uma hora a gente vir à tona num debate, até os três mencionar, porque, ou seja, tem uma coisa ali que vai estar na ordem do dia e vão jogar muito contra a gente, que é a questão da Previdência Pública Estadual. Né? Então, já estão jogando. O Jornal Globo bate todo dia nessa tecla. Essa é aquilo que está ali no gatilho. Né? Então, vamos colocar que, ou seja, que sem você ali fazer uma visão bastante conservadora em cima da Previdência, que a gente pode detalhar aqui depois melhor, né? Não vou querer me alongar nisso agora, senão não te atender na questão de como fazer a recuperação, mas eles vão dizer, então não vai ter dinheiro para nada. Então, ou seja, vamos colocar na cabeça da sociedade, de uma maneira bastante perversa, um dilema entre garantir um direito dos trabalhadores, que é a Previdência Pública, ou você ter um Estado para fazer não só gastos sociais, como inclusive fazer gastos com investimento. E aí eu remeto ao que a gente já mencionou, e eu particularmente mencionei em outras intervenções aqui, como você não questiona toda essa simetria de poder, toda essa forma, como o Flávio também colocou ali numa parte da intervenção dele, da questão de uma reforma tributária que propriamente fortaleça os estados, a capacidade de gasto dos estados, né, e questionar uma série, então, de pendências, de dívidas, de tributações
equivocadas, né, subestimadas que o Rio de Janeiro sofre, né? Um dado que a gente usa bastante, né, se você compara Rio e São Paulo, você vê que o Rio de Janeiro é 3 vezes menos o PIB de São Paulo, mas se você compara a arrecadação tributária, é 5 vezes menos. Então tem uma desproporcionalidade, uma ineficiência entre o tamanho da economia, arrecadação. o tamanho da economia e a capacidade de agregação de valor, isso refletir em receita tributária. Aproveita e tenta responder aqui ao César Ribeiro, de Santa Teresa, que levanta o seguinte, ele primeiro nos dá bom dia para você também, César. Bom dia, César. E diz o seguinte, pergunta, na verdade, a reestatização das empresas estaduais privatizadas, como Light, Serge, SEG, Banerj, entre outras, não seria uma medida necessária para a recuperação do Estado? Olha, eu acho que assim, a gente não pode nunca ser principista, né? Ou seja, a gente achar que um modelo é bom ou ruim. Eu não estou falando isso para ficar em cima do muro, não. Porque, na verdade, o que a gente vai ter que discutir é propriamente qual vai ser um modelo de financiamento, como garantir a política pública. Então, senão a gente vai correr sério risco de ficar como está acontecendo agora com nossos colegas da SEDAI ali, a pessoa chega e fala, mas a SEDAI não faz isso, não faz aquilo, começa a só encontrar defeitos, né? Então, na verdade, e curiosamente, essas pessoas, a gente não vê elas darem para a gente qual é o seu plano de saneamento. Eles só veem o aspecto negativo da coisa. Então, eu acho que o desafio aqui, é claro que quando você vai ver alguns casos internacionais, e talvez esse seja o fruto da pergunta do ouvinte, né, já está acontecendo os casos de reestatização, né, particularmente nessa área de saneamento, inclusive, né? Mas eu acho que a gente não pode simplesmente chegar no debate e falar isso, né? A gente, na verdade, tem que esmiuçar um pouco a questão para a gente propriamente discutir qual é o modelo de financiamento, qual é a política pública, quem vai atender. Então, ou seja, botar o debate na mesa, né, e não simplesmente a gente ficar defendendo uma ou outra coisa. E aí, se me permite, inclusive, nesse sentido, ali, fazer uma parte na questão dos incentivos, né, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né, eu gosto de brincar que eu só aceito discutir incentivo fiscal se discutir junto política industrial, né, ou seja, então qual é a política industrial que a gente quer para o Estado? Metas de política industrial, porque senão, né, a gente vai ficar achando que o problema é só a questão do montante, né, ou seja, de quanto foi incentivado. Na verdade, é querer saber, ao meu ver, o problema dos incentivos não é no montante, não é no volume. Né, tanto que não é centenas de bilhões, né, é um valor bem mais reduzido que isso, que talvez justamente por essa dificuldade de transparência, de você conseguir auferir ali, cravar, mas o fato é que o que tem que se perguntar, e aí eu acho que aí que é o nó do problema, é porque, mesmo com a política de incentivos, ela teve ali alguns resultados interessantes, né? Claro que não nos retirou da crise, mas por que a gente não evitou indícios de desindustrialização no Estado? Por que a gente ainda sofre com grande desadensamento produtivo, que eu chamo de estrutura produtiva oca? Então, ou seja, a gente tem que discutir, não só falar, a questão do incentivo é ruim ou mal, mas, de fato, encarar com seriedade qual é a questão industrial, como resgatar as cadeias produtivas, como desenvolver elas e quais são os instrumentos disponíveis para isso. Um projeto de desenvolvimento. Um olhar estratégico. Olha,